dia! Começando o mês de outubro aqui com você, nesse nosso canal de comunicação, nesse nosso canal de encontro, toda terça-feira, 9 da manhã. E hoje a gente está começando uma nova série de lives. Vamos falar sobre o tema Agentes do Reino. Vamos conhecer um ministério lindo da minha querida amiga Marcela Dantas. E nós vamos estar aqui por 4 semanas aprendendo, conhecendo, recebendo revelações do alto sobre temas muito pertinentes, casadinhos com o tempo que a gente está vivendo. Hoje a gente vai ouvir sobre a história do Ministério Agentes do Reino e eu já quero convidar você para pegar aí seu caderno ou seu notebook, sua caneta, não sei se você é digital, se você ainda é como eu, né? Porque eu uso as duas coisas, mas eu adoro um papel e uma caneta. Então, pega aí seu papel, sua caneta, seu bloco de anotação, porque eu tenho certeza que essas próximas 4 semanas nós vamos aprender muitas coisas importantes, vamos receber fundamentos para gerar na nossa caminhada uma clareza e passos firmes, né? Porque muitas vezes a gente vai só reproduzindo informação, ouve aqui, fala ali, ouve aqui, fala ali, e o objetivo aqui nosso é que a gente sempre possa conhecer de fato, para que a gente possa agir com assertividade. Então, quero dar um bom dia muito especial para você que está chegando, você que é a primeira vez, você que é a segunda, você que já faz parte dessa comunidade nossa aqui. Nós somos uma comunidade, né? Assim, gente, a gente caminha juntos aqui já há tanto tempo, fielmente às terças-feiras, 9 da manhã. A gente está aqui cada mês com um tema novo, um assunto novo, que é direcionado por Deus. O que eu fico muito feliz é ver como que realmente o Senhor, Ele vai nos guiando, né? Às vezes a equipe que trabalha comigo fala assim: Flávio, para onde a gente vai agora? E eu falo: gente, vamos ver para onde Deus está direcionando, né? Para onde que Deus está levando. E estava tudo pronto, né? Pronto no céu para esse mês nós falarmos sobre esse tema, né? Tão pertinente com relação à visão de agentes do reino. Mas para começar eu quero dar alguns avisos rápidos aqui, que já eu vou chamar a nossa convidada. Bom dia, tia Thais, tá com saudade de mim, né? Ai, eu tô me cuidando por aqui, tá? Eu quero te lembrar uma coisa muito importante. Se você ainda não tem a notificação, né, do Instagram, se você me segue aqui, tá aqui comigo, e você ainda não ativou a notificação, eu quero falar para você fazer isso. Por quê? Quando você ativa a notificação, eu já vou explicar para você o que é isso. Todas as vezes, também um beijo. Todas as vezes que eu publico qualquer coisa, que eu inicio um vídeo ao vivo, eu começo uma live, ou eu coloco um Reels, o que vai acontecer? De primeira mão vai notificar para você. É igual a notificação do WhatsApp, todas as notificações. Então é muito importante que se faz sentido aquilo que a gente está ensinando aqui, que a gente está compartilhando aqui, que você ative a notificação. E onde que fica a notificação? Quando você abre a página do nosso Instagram, tem um sininho lá em cima, você vai clicar no sininho e a partir dali, sempre que a gente colocar qualquer coisa, você pode e vai estar recebendo automaticamente, tá bom? Segunda coisa que eu quero lembrar para você: nós estamos ainda essa semana, vai ser a última semana de matrículas abertas do curso Por Dentro da Ansiedade, tá? E é muito fundamental a gente entender, eu repito isso aqui, né? A relevância da gente tratar de um tema como ansiedade na nossa geração, né? Quando você tem ansiedade entre as doenças 01, Brasil 01 no mundo, e a gente muitas vezes não tem entendimento, né? Eu gravei um vídeo semana passada para falar sobre isso. Você não sabe que para você se fortalecer e eliminar sintomas de ansiedade, você precisa enfrentar, né? Que você precisa naturalizar, que você precisa compreender. Não é só extirpar, não é só lidar no fluxo das sensações. E tudo isso precisa de conhecimento. Então, se você quer entender mais sobre esse tema, ou tem alguém perto de você que sofre com um assunto, corre não. Vai depois caminhando até a biografia e faz lá o seu conhecimento do curso, mapeia. Se fizer sentido, vem estar com a gente nessa turma, tá? E por último, eu quero apresentar, já vou começar a falar um pouquinho aqui da nossa
convidada, né? Marcela é uma amiga muito querida, já já eu vou chamá-la para entrar. Mas ela foi convidada para esse mês porque nós temos uma missão aqui nesse Instagram. Nós entendemos claramente nossa posição nesse Instagram, né? Eu sou cristã, vocês sabem disso, sou psicóloga de formação, mas o que nos move aqui é a restauração do conhecimento. Quando o texto de Oséias, o profeta, fala que o povo está sofrendo porque ele não entende, porque ele não conhece, porque ele não sabe como as coisas são. Então, porque ele não conhece, ele peca, ele erra. Então, nossa missão, nossa função é o quê? Trazer conhecimento. Conhecimento que vai viabilizar o quê? O seu entendimento, vai dar fundamento para a sua vida para que você possa fazer o caminho certo, trilhar o caminho que precisa ser trilhado com segurança e evitar muitos sofrimentos que, porventura, você teria se você não conhecesse. Por isso a gente está aqui trabalhando, sabe? Em várias áreas, em vários setores, para restaurar conhecimento, para te dar conhecimento, para que você, como mês passado, falamos, foi tão gostoso trabalhar com o tema do DISC, né? Falar sobre essa temática que foi tão importante, gerando autoconhecimento. Quantos feedbacks a gente recebeu? E nesse mês não vai ser diferente. Nesse mês a gente tem muito conhecimento e eu quero ler um texto para começar, que é o texto de Isaías, no capítulo 45, no versículo 3, que diz assim: darei a você os tesouros das trevas e te liberarei riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Amém? Existe uma palavra profética liberada aqui, que os tesouros que estavam escondidos em situações de trevas e riquezas que estavam armazenadas em locais secretos, eles serão dadas por Deus ao seu povo, por Deus a nós. Deus iria liberar. E eu acredito demais que esse mês de outubro ele vai ser liberado, ele vai ser movido por essa palavra aqui de Isaías 45:13. Eu quero que você... Isaías 45:3. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Existem tesouros em trevas. Existem riquezas em locais que estão secretos. E Deus, ele quer revelar, na verdade ele tem revelado para os seus filhos. E nessa manhã nós vamos receber alguém aqui, né, que é a Marcela, uma querida amiga, a quem Deus tem no secreto revelado riquezas, conhecimento, muitos tesouros, tesouros tirados de lugares de trevas, muitas vezes de situações onde a gente imagina assim, dali não vai sair nada, e o Senhor tem extraído conhecimento, tesouro, para quê? Para que o seu povo possa ser fundamentado e avançar na missão que nos foi dada nessa geração. Nós temos uma missão. Nessa manhã nós vamos falar com você que já compreendeu essa missão. Talvez você que vai ser ativado para essa missão. Você é um agente do reino, né? Você foi enviado nessa geração para fazer diferença. E você é um agente. Então, por isso, fica aqui com a gente. Eu já vou chamar minha amiga Marcela. Cadê ela? Tá aqui. Vai no convite. É só você aceitar. E se você ainda não convidou alguém, agora é a hora. Convida 5 amiguinhos. Bom dia, amiga! Bom dia, bom dia. Ai, que linda! Ai, que delícia estar aqui, gente. Muita alegria, muito feliz. Eu que tô muito feliz demais da conta de estar aqui com você. Gente, a Marcela é uma amiga minha de anos, né? A gente estava lembrando isso essa semana, assim, nossa história é uma história muito antiga. Muito. Muito antiga, muito antiga. E é lindo ver que no Cronos, né, nós fomos separadas, mas o Isso. Senhor ficou trabalhando, né? Tem trabalhado na minha vida, na sua vida, nos levado pelos caminhos que Ele preparou para nós, trazendo tesouros de trevas, né? Isso. Mostrando riquezas em lugares ocultos.
para nos usar nessa geração. Maia, eu estou muito feliz de receber você aqui. Muito feliz de saber que Deus já tinha preparado esse encontro. Eu creio literalmente, assim, o tempo de Deus para o nosso reencontro, o tempo de Deus para a gente estar falando desse tema aqui, né, com as pessoas que nos seguem no Instagram, que nos acompanham. A gente funciona como uma comunidade, sabe? Então, o povo, toda terça-feira a gente vem, né? O povo vem, 9 da manhã, a gente vai chegando, alguns chegam um pouco mais tarde, você vai ver que 9h30 começa a aparecer mais gente. Mas é sempre uma alegria porque eles se engajam e eles começam a aprender. E a minha oração é para que, de fato, pessoas sejam ativadas, pessoas sejam liberadas, né? Muito conhecimento. Eu quero que você fique 100% à vontade. A casa é sua. O mês de outubro é seu. O mês de outubro Muito é seu para obrigada, você ensinar para a gente essas 4 semanas. Eu já estou aqui com meu caderno, minha caneta. E você que não pegou, ainda dá tempo de pegar e convidar alguém para receber aquilo que Marcela vai compartilhar. Hoje, na live de hoje, a Marcela vai falar um pouquinho sobre a história do Ministério Agentes do Reino, né? A Marcela tem uma jornada, ela vai contar pra gente essa história aqui, um pouquinho da história dela, da família dela, mas ela recebeu de Deus esse ministério e ela tem sido uma referência, ela tem treinado, né, adolescentes, jovens, nessa formação de uma identidade cultural para o reino, né, Marcela? Amém. E hoje ela vai começar a nos falar um pouco sobre isso. Por quê? Eu falo muito uma coisa aqui, Mar. Não adianta só a gente protestar, sabe? Aí, assim, eu não tenho nada contra os movimentos em cascata, efeito de manada, eles são importantes, né? A gente precisa realmente se unir e falar, mas só falar, só protestar sem fundamento, sem entender, sem propor uma agenda de reforma, não dá. Não dá. Então, por isso que, assim, Deus sabia e foi muito, muito proveitoso que a gente estivesse aqui nesse mês de outubro, para que você nos desse fundamentos, para que a gente possa propor uma reforma consciente, né, com entendimento, entender o que está acontecendo na cultura, na política, né, na religião, ter um panorama desse cenário. E, amiga, agora é com você. Você pode se apresentar. Prometo que eu vou ficar bem quietinha a partir de agora. E você pode se apresentar e dar sequência, como você se programou para o dia de hoje, tá bom? Seja bem-vinda. Muito obrigada. É uma alegria muito grande para mim estar aqui hoje. Fiquei muito feliz mesmo com o convite da Flávia. Foi uma surpresa e uma alegria, uma honra realmente. Quero, em nome de Jesus, aqui contribuir com o seu público, né? Com essa comunidade que te segue, né? E vamos ver o que Deus está preparando aí. Mas meu nome é Marcela, né? Como você já falou, Marcela Bastos Dantas, e eu e meu marido, nós lideramos um ministério chamado Agentes do Reino. E como isso começou, né? Eu decidi puxar, eu recebi uma palavra profética. Para mim tá travado aqui, tá funcionando? Tá dando uma travadinha. Sua internet aí tá legal? Tá, filho. Vamos seguir, porque às vezes dá uma agarradinha, mas... Mas pode Vamos seguir. Qualquer coisa a gente sinaliza. Se estiver travando muito... Tá certo. Então, em 2009 eu recebi uma palavra profética, né? E nessa palavra, o pastor, né, que me liberou essa palavra profética, ele disse assim: olha, eu vejo você fazendo faculdade para o reino. Você vai fazer faculdade, mas é para o reino. E viu também, ele falou assim: eu vejo você rodeada de muitas crianças e um CNPJ em cima da sua cabeça. Muito bem, passado alguns meses depois dessa palavra, eu estava vendo televisão, vendo jornal, e vi uma reportagem sobre o trabalho de uma assistente social em São Paulo.
E eu vendo a reportagem, o Espírito Santo falou no meu coração: é isso que eu quero que você faça na faculdade. Eu nem sabia que tinha faculdade para formar assistente social. Eu falei, uma faculdade para formar assistente social? Será que é faculdade de assistência social, né? Aí eu fui para a internet procurar, né? Faculdade de assistência social. E aí eu descobri que o nome do curso é, na verdade, serviço social. E eu comecei a procurar uma faculdade próxima da minha casa, porque eu já tinha 2 filhos nessa época, meus 2 filhos, né? Eles tinham 8 e 4 anos nessa época, eram muito pequenos ainda. E eu pensei, vou fazer faculdade no mesmo horário que eles estudam na escola, né? De manhã. Então, eu comecei a procurar. Próximo da minha casa tem várias faculdades e comecei a procurar uma faculdade particular, óbvio, né? Porque pública, para mim, estava fora de questão, nem passou pela minha cabeça na época. E alguma que oferecesse o curso pela manhã, mas não tinha nenhuma. Todas que tinham o curso só oferecia à noite. E aí eu comecei a procurar outras, fora da minha região. E aí me deparei com o site da UFRJ. E óbvio que a UFRJ oferece o curso pela manhã, né? Quando eu entrei no site da UFRJ, o Espírito Santo na hora falou comigo: pode fazer o vestibular, que é nessa aí que eu quero que você entre. E eu falei: ah, senhor, o UFRJ, como assim, né? Não vai ter como, né? Muito difícil. Tinha muitos anos que eu não estudava, que eu já tinha parado de estudar, que eu já tinha terminado o ensino médio. E eu pensei, vai ser muito complicado. Travou aqui de novo. Então, Pode seguir. então mas obedeci. Fui, fiz o Enem na época e, por um milagre, eu passei. Passei no curso de serviço social, isso em 2009, e comecei o curso em 2010, no segundo semestre, né, de 2010, eu comecei o curso. Fiz um ano e meio, e depois de um ano e meio, terminando o terceiro período, eu tive, assim, como vocês psicólogos falam, né, um insight, eu acho, né? Eu tive uma percepção, uma clareza, né, que Deus me deu ali num determinado momento. E a percepção que eu tive, a clareza que eu tive ali, eu até escrevi um texto na época para uns amigos próximos dessa faculdade, era de que aquilo ali não era uma universidade, aquilo ali era uma espécie de templo, sabe? E que ali nós não tínhamos professores, na verdade, nós estávamos em contato constante com sacerdotes, né? E que eles estavam ali incumbidos da tarefa, da missão de fazer prosélitos, né? De converter, né? Aqueles alunos ali, aquelas pessoas, aquela audiência cativa, convertê-los a uma falsa religião, que seria o marxismo. Foi o meu primeiro contato com o marxismo quando eu entrei na universidade, no curso de serviço social. Eu já tinha ouvido falar de Karl Marx, né? Mas a única coisa que eu sabia de Karl Marx era aquela frase muito famosa, né? A religião é o ópio do povo. Era a única coisa que eu sabia sobre Karl Marx. Mas quando eu entrei na universidade, já no primeiro dia de aula, a gente é apresentado ao marxismo, né? E ali eu conheci, então, num ano e meio, eu conheci as bases ali da religião, da fé marxista. E aí, no finalzinho do terceiro período, eu tive essa clareza de entendimento. Produzi aquele texto, que eu, infelizmente, não tenho mais. E no final, no último dia de aula do terceiro período, eu indo para a faculdade de ônibus, né? No ônibus, Deus me deu uma palavra e ele falou assim: eu vou trazer um vinho novo sobre a sua vida, mas você precisa estar preparada. Eu falei, amém. Terminou o terceiro período, entramos de férias. Isso, dezembro de 2011. Entramos de férias e durante essas férias o Senhor começou a repetir isso. Vou trazer um vinho novo, você precisa estar preparada. E eu comecei a sentir, quando Deus falava isso, repetia isso, eu comecei a ter uma sensação de luto, como se alguém ou alguma coisa fosse morrer, né? E quando foi em fevereiro, no caso de 2012,
foi durante até o feriado do Carnaval. Deus falou muito claro para mim, ó, o tempo da faculdade acabou. Eu quero que você saia da faculdade. E ali foi realmente um luto, porque eu já tinha formatado a minha cabeça, né, de que eu seria assistente social, né, e que o chamado que Deus tinha para mim, né, tinha a ver com aquela profissão, né? Eu acreditei que, como Deus tinha mandado fazer serviço social, era porque Ele queria me usar dessa forma. E aí Ele vai mandar eu sair, depois de 1 ano e meio. Né? E aí eu fiquei realmente assim, muito sem chão, mas ele usou até o texto lá de Apocalipse 4, né? Ele falou: quero que você se levante desse trono que eu te coloquei, quero que você tire essa coroa da cabeça e coloque aos meus pés. Sai da faculdade, entrega para mim. E eu então obedeci. No dia 8 de março, nós tínhamos que ir na faculdade para renovar, né? Fazer a inscrição nas outras disciplinas, e eu fui para cancelar minha matrícula. E cancelei e saí da faculdade. 2 meses depois, exatamente 2 meses depois, o Senhor começou a me dar uma história. Foi num sábado, durante o mês de maio de 2012, o Senhor começou a me dar uma história. Eu estava deitada, assim, de tarde, depois do almoço, fui dar uma descansadinha, né? Aí deitei, comecei a orar. Né? Comecei a orar e a falar com Deus. De repente eu percebi que a minha oração estava muito diferente. Eu estava falando umas coisas meio sem, né? Sem nada a ver. E aí eu sempre... Isso, sabe? Eu peguei, sempre tem um caderno do lado, peguei o caderno e comecei a escrever o que estava vindo na minha mente, no meu coração, e que estava saindo ali em forma de oração. Comecei a escrever, escrever, escrever. E quando eu me dei conta, quando eu parei, que eu voltei, já tinham várias páginas escritas. E eu falei assim, eu peguei, comecei a ler de novo. E eu pensei, meu Deus, parece um enredo de uma história. E aí o Espírito Santo falou: filha, escreve porque eu vou te dar. Uau! Foi muito empolgante, eu fiquei muito empolgada. E eu comecei a escrever a história que Deus estava me dando. Naquele mesmo dia, eu peguei o computador e comecei a escrever. E era uma ficção, né? E ali começava a nascer, então, o Agentes do Reino, que é o livro, né? Eu tenho aqui o livro. Infelizmente, nós não temos mais para vender, porque está esgotado. Mas ali nasceu o livro Agentes do Reino, que é uma ficção para o público pré-adolescente e adolescente, né? Que conta a história de um menino que tem 13 anos de idade e ele descobre uma dimensão paralela, né? Iniciado pelo pai dele. O pai dele inicia ele nessa dimensão paralela, que é o reino, né? E ali, dentro dessa dimensão paralela, ele vai ter, então, experiências com 3 reis, né? Que é o Rei Luz, o Rei Sol e o Rei Vento. E ali começa todo o desdobramento da história do Brupe, desse menino. E como que essa aventura dele vai impactar na vida dele, na família dele. Então, você sabe, você também é escritora, você sabe que cada livro é um filho e a gente ama profundamente, né? Então, Deus foi me dando essa história. E eu escrevi em 2012. Em 2013, meu marido e eu publicamos, né, de forma independente, o livro Agentes do Reino. Mas, logo no início, quando eu comecei a escrever, né, estava nas primeiras páginas ainda, Deus me falou que não seria só um livro, seria um ministério. Só que você sabe como que Deus é, né? Ele nunca dá o negócio todo. Ele não vai correr o risco de perder a gente, né? Não. Ele mantém a gente ali sempre no suspense. E vai falando tudo aos pouquinhos, vai entregando sempre aos poucos. E aí, ele falou que era um ministério, mas aí eu fiquei, ministério de quê? Né? O que será que tem a ver, né? Essa história, enfim. E passou. No ano de 2013, foi no ano seguinte, quando a gente publicou, Deus começou a falar comigo assim. Eu tive uma experiência muito legal, que o Espírito Santo me falou exatamente para o que me criou. Isso eu achei assim, eu me senti privilegiada, sabe? Que o Senhor falou assim, no momento de oração,
ele falou assim para mim: eu te criei para isso, para você ir e lançar a semente de uma nova cultura no Brasil, a cultura Uau! do meu reino, a cultura do Repete, meu. por favor. Eu te chamei, eu te criei para você ir e lançar a semente de uma nova cultura no Brasil, a cultura do meu reino. E essa palavra, cultura, passou a ser, então, o foco, né, de tudo que eu faço e tudo que eu passei a fazer ministerialmente, né? Todo o meu serviço para o Senhor passou, então, a ser atravessado por essa palavra, cultura. E eu, desde 2008, um ano antes de eu receber essa palavra profética, Deus havia me levantado assim para orar pelo Brasil, interceder pela nação. Então, desde o início de 2008 que eu comecei a ser movida pelo Espírito Santo para orar pelo Brasil. E a minha oração pelo Brasil, ela tinha dois, vamos dizer assim, objetivos principais, né, que me movia ali na intercessão. Primeiro era que Deus quebrasse essa cultura de corrupção que nós vivemos no Brasil, né? Às vezes as pessoas pensam em corrupção, a mente vai logo lá para a política, né? Mas infelizmente não, né? A corrupção no Brasil, ela vai muito além da política. Na verdade, a política é só um reflexo, né, da corrupção que está naturalizada na nação, né, no povo de uma maneira geral. Né? Foi até interessante agora nas eleições, né, que peguei uma fila gigantesca, né, para votar. E aí tinha uma moça lá meio perdida, não sabia qual era a sessão dela. E de repente alguém falou para ela assim: ó, acho que a sua sessão é essa aí dessa fila. E era fila muito grande. As outras sessões tudo com fila pequena, mas a minha estava muito grande. Aí ela do meu lado ela falou assim: ai meu Deus, uma fila tão grande, devia ter trazido a Maria. A Maria é uma criança de colo. Devia ter trazido. Ah, meu Deus, eu vou em casa pegar ela. Olha só. Para você ver como que a corrupção no Brasil é uma coisa extremamente naturalizada. A pessoa fala e nem se envergonha, né? De estar ali confessando que ela ia usar uma criança, um bebê, para furar a fila e passar na frente de todo mundo, inclusive na minha frente, que estava na fila há mais de uma hora. Entendeu? E ela, sem o menor constrangimento, fala isso para mim, rindo. Ai, vou em casa pegar a Maria. Tipo assim, vou em casa pegar a Maria, vou usar a criança para passar na sua frente e furar a fila. Né? Então, para você ver o nível que nós vivemos, né? Como a corrupção é tão naturalizada no Brasil que a pessoa nem sequer se dá conta, né, de que ela está fazendo uma coisa absolutamente vergonhosa, né? Mas ela fala, trata com uma naturalidade. Então, esse era um foco da minha oração. Desde 2008, orando: Senhor, quebra a cultura de corrupção no Brasil. Ensina a nossa nação a amar a justiça, a amar a integridade, a Uau! verdade, sabe? Era a minha oração. E um outro foco da minha oração era restaura a nossa identidade como povo, sabe? Então eu rejeitava, né, diante do Senhor, essa identidade de povo corrupto, povo malandro, aproveitador, sabe? Essa coisa de nós sermos os espertos que se aproveitam dos outros, que tiram vantagem, sabe? Que levam vantagem sobre os outros. Então eu falava para o Senhor, numa oração de identificação, eu falava: olha, como brasileira eu rejeito. Eu rejeito. Eu quero até ensinar aqui as pessoas a orarem dessa forma. Rejeita diante do Senhor. Eu rejeito essa identidade. Eu não sou malandro, eu não sou um aproveitador, eu não sou um esperto que tira vantagem sobre os outros, né? Então eu rejeitava. Então a minha oração era movida assim pelo Espírito, né? E desde 2008 que eu oro pelo Brasil e oro pelo Brasil até hoje. Então, quando Deus falou para mim que o meu chamado era esse, de lançar uma semente de uma nova cultura no Brasil, a minha cabeça linkou uma coisa com a outra, né?
Então, eu comecei então a trabalhar isso, essa questão cultural. Em 2014, eu desenvolvi um projeto de contracultura, que foi uma palavra também que Deus trouxe para mim, né? Vou confiar na sua mão um ministério de contracultura, né? E na época eu nem entendi muito bem como assim. Aí eu pensei, isso deve ter a ver com essa coisa de corrupção, né? E como o meu coração estava muito cheio disso, então deve ser isso, né? Deve ser essa questão da corrupção. Então, eu comecei um projeto na escola onde meus filhos estudavam, né? No Colégio Cristão Baluarte. Então, ali eu fiz um projeto que era uma disciplina extracurricular, né? Então, eu tive 6 turmas, se não me engano, era do terceiro ou do quarto ano do ensino fundamental 1 até o 9º ano do ensino fundamental 2, né? Eram 6 turmas. E ali eu trabalhava essas questões culturais, né? E essas questões muito voltadas para a justiça, para a corrupção, essa cultura e tal. Foi um ano inteiro, todo o ano de 2014 eu fiz esse projeto, foi maravilhoso, foi uma experiência muito, muito gratificante, que eu tenho muita gratidão pela escola ter aberto as portas para a gente realizar esse projeto lá. E passou, em 2015 eu não fiz nada, quando foi em 2016, o Senhor falou para mim, quero que você vá no Congresso da Lagoinha, do Diante do Trono. Eu sempre fui muito assim admiradora do Ministério Diante do Trono, né, da Ana Paula Valadão, sempre me inspirou muito, né, sempre me edificou. E eu gostei dessa direção, né? Eu falei, bacana, legal, adorei. Essa tá legal. Essa eu gostei, falei, legal. Só que eu fui procurar amigas, né? Vamos comigo, né? Ninguém podia ir, Flávia. Nenhuma amiguinha sequer, tem um monte. Nenhuma podia ir comigo. E eu falei, gente, mas Deus mandou ir, alguém vai ter que me acompanhar, mas não tinha ninguém e eu tive que ir sozinha. E eu fui sozinha, né, para obedecer ao Senhor. E foi muito legal porque o tema, se eu não, era alguma coisa voltada que tinha a ver com a oração do Pai Nosso. Eu acho que era venha o teu reino, ou assim na terra como no céu, não me lembro. Eu sei que era uma das petições, né? Uma das petições da oração do Pai Nosso. E aí bateu muito também. Por quê? Porque nessa época eu já estava escrevendo um outro livro, que aí não era mais uma ficção, era A Escada do Pai Nosso, que é baseado numa revelação que Deus me deu, né, sobre maturidade espiritual em cima da oração do Pai Nosso. Né? E Deus me revelou assim uma escada, né? Onde cada petição da oração é um degrau de maturidade espiritual. Muito incrível, muito assim, é outra coisa também, que é outro filho que eu sou muito apaixonada. Né? E aí eu estava escrevendo na época, né, o livro As Pai Nosso. E aí bateu, né? Porque o tema do congresso era uma das petições da oração do Pai Nosso. E aí o Senhor confirmou, quero que você vá. E eu fui sozinha, mas fui. E aí, lá, num dos momentos lá, né, da Ana Paula Valadão, dirigindo, conduzindo, ela fez uma ativação profética, sabe, ministerial. Eu senti muito de Deus que eu estava ali recebendo aquele batismo de ativação, sabe? De ser ativada para aquilo que Deus tinha para mim. Deus me levou lá para isso. E foi muito especial, voltei de lá muito feliz, muito, assim, toda vez que a gente participa de eventos assim, a gente volta meio que flutuando, né? E eu tive aqueles... Toma uma carga, né? Isso, a gente vem transbordando. E eu tive essa experiência ali de receber essa ativação profética e foi muito significativo para mim, porque esse ministério Diante do Trono, a Ana Paula Valadão, eu tenho uma história com eles, sabe? Que eles realmente marcaram muito a minha vida, né? Tanto para o bem quanto para o mal, porque eu tive experiências ruins também, por ser uma admiradora do ministério, né? Alguém que se inspirava no ministério. Eu tive algumas experiências ruins também por isso, mas marcou a minha vida. E Deus usou esse ministério para me ativar ministerialmente. Foi muito marcante. E ali em 2016, depois que eu voltei
do congresso, num momento também de oração, Deus usou um texto de Cantares para falar para mim, vai, começa. Eu falei, meu Deus, mas começa o quê? O que é para fazer? Sabe aquela coisa de Abraão? Sai da tua terra, da tua parente, vai para uma terra. Vai, minha filha. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Foi assim, levanta e vai. Uau. Eu falei, tá bom, tudo bem, eu vou. Não sei para onde, mas eu vou. Nem sei o que é para fazer. Mas aí o que eu fiz? Chamei umas amigas muito próximas, né? Umas irmãs, assim, do sangue de Jesus, né? Chamei essas irmãs e compartilhei com elas aquilo que estava acontecendo. E elas abraçaram comigo, né? Falaram, vamos então orar, vamos gerar, né? Isso que Deus está trazendo. E a gente começou a orar. Nós juntas ali, um grupo de mulheres, começamos a gerar esse ministério na oração. E isso também é uma dica, né? Que fica aí para os irmãos, né? Tudo do reino, antes de se manifestar, tem que ser gerado na oração. Uau. Tem que ser gerado na oração, né? Antes de Jesus vir, Deus levantou pessoas para gerarem a manifestação do Messias, né? Então, nós vimos ali Simeão, Ana e Simeão, né? A gente vê lá em Lucas, né? Gerando a manifestação do Messias na oração. Tudo que Deus vai fazer no reino, primeiro é gerado na oração. E assim foi, a gente ficou um tempo orando, alguns meses orando, e Deus foi trazendo algumas coisas, e a primeira coisa que vinha no meu coração era abrir uma ONG, vamos abrir uma ONG, né? E aí a gente começou a botar no papel um projeto, né, de uma ONG. E a coisa foi fluindo assim, até que chegou um dia que eu em casa, o Senhor falou para mim, quero que você comece um trabalho, um projeto com os filhos de vocês. Ou seja, os meus filhos e os filhos das minhas amigas, que tinham mais ou menos a mesma idade. E assim foi feito. Em outubro de 2016, eu comecei esse trabalho em casa, né? Na sala da minha casa. A gente reunia os nossos filhos e o Senhor sempre me dava uma palavra, né, para trabalhar com eles, sempre usando PowerPoint, né, figuras, imagens, vídeos, para poder, né, ter toda aquela linguagem ali voltada para eles, pré-adolescentes e adolescentes, né? E assim começou esse projeto na sala da minha casa. E ali realmente estava nascendo algo que eu não sabia ainda, né, o que seria, mas estava nascendo. Foi o final de 2016, 2017, 2018, tudo isso caminhando, esse trabalho acontecendo em casa, né? E 2019 também, e 2020 também continuou. Foi até o ano de 2020, até o final de 2020. Só que em 2020, no início do ano, nós tivemos o quê? A pandemia, né? A pandemia. E ali, quando começou a pandemia, aconteceu assim, virou uma chave. Deus virou, não fui eu que virei. Deus virou uma chave no meu entendimento. E foi de uma forma totalmente assim, despretensiosa. Eu estava numa rede social, estava no YouTube, procurando alguma coisa para ver, alguma pregação para ouvir e tal. E caí ali numa chamadinha lá do Augusto Nicodemos, que é um pastor que eu gosto muito de ouvir. E o Augusto Nicodemos estava lá um videozinho, ele tem uma série chamada Perguntar Não Ofende. São vídeos bem curtinhos, não sei se você já viu. São vídeos bem curtinhos, onde a pessoa faz uma pergunta e ele responde, né? Nesses vídeos curtos. E aí tinha lá, qual era o tema do vídeo? Marxismo na igreja. Aí eu, o quê? Eu falei, como assim? Porque, veja, eu tinha tido contato com o marxismo lá em 2010, né? Que fui apresentada ao marxismo. Tive aquela clareza de entendimento lá em 2011 de que aquilo ali era uma fé, era uma religião, né? Mas para mim, aquilo estava circunscrito ali, estava preso ali dentro da universidade, sabe?
Era uma coisa que Não funcionava de tava dentro. não tava do lado de cá, né? Não tava Não, fora. estava lá só lá dentro, né? Porque eu não tinha contato com esse tema marxismo aqui do lado de fora. Eu não via o marxismo aqui do lado de fora. Eu tive contato com ele lá dentro e eu não consegui identificar ele do lado de fora da faculdade. Quando eu vi essa chamada, aquilo me chamou muita atenção. Eu fui lá e entrei naquele videozinho curto, que eu acho que não tinha 10 minutos o vídeo. E ali o pastor Augusto Nicodemos falava sobre marxismo na igreja. Aquilo abriu assim o chão debaixo dos meus pés. Eu falei, o que é isso? Eu falei, gente, como assim? Aí, Flávia, virou a chave em mim. Eu comecei a pesquisar igual uma louca, sabe? Aquilo me moveu de uma forma muito profunda. Eu comecei a estudar. Eu comecei a ouvir outros pastores, inclusive o pastor Cote também fala muito sobre isso. Né? Eu indico também, o pastor Cote tem uma pregação dele na internet sobre marxismo cultural. Eu indico, assistam, né? E assim eu comecei a estudar, né? E aí pega uma coisa, estuda, mas aí sabe quando você estuda e fica assim, com mais pergunta, com mais dúvida do que resposta? E aquelas dúvidas me levavam para outros temas, que me levavam para outros temas, e aquilo foi criando um corpo de conhecimento, sabe? E eu comecei a comprar livros, comecei a assistir aulas, comecei realmente a me aprofundar no tema. E a partir, então, do ano de 2020, essas questões começaram a fazer parte daquilo que a gente estava ministrando ali naquele grupo que se reunia aqui na minha casa de 15 em 15 dias. Né? Então, a gente começou a trabalhar essas questões. E aí foi muito impressionante, porque na hora que você começa a trabalhar essas questões com os jovens, é que você percebe o quanto eles já estão contaminados. Entendeu? Porque, por exemplo, quando eu toquei em questões assim como, por exemplo, feminismo, aí eu vi o feminismo nas minhas crianças, entendeu? Né? Naquele grupo ali que a gente estava treinando já há 3 anos. E eu não percebia isso. Eu não percebia, não percebia. Quando a gente tocou na ferida, aí o negócio apareceu. Eu falei, meu Deus, essas crianças são feministas. Né? E eu não sabia, né? E aí a gente começou a tratar isso, né? E a gente conseguiu, graças a Deus, reverter, porque estava ainda no início, né? E ali, então, Flávia, que ficou claro essa questão cultural, né? Que era muito mais ampla do que o que eu conseguia enxergar na época que Deus falou para mim, num primeiro momento. Era muito maior. Era uma questão muito mais complexa, muito mais profunda, né? E que afeta várias áreas da sociedade, na verdade, todas as áreas da sociedade. Né? As famílias estão contaminadas por essa visão. A igreja está há muito tempo. Foi muito interessante que, há poucos dias, né, umas semanas atrás, um vídeo aí de uma moça, né, falando, uma moça comunista, dizendo que vai se infiltrar nas igrejas, nas escolas dominicais, para doutrinar as crianças dentro da igreja, né? E aí teve um monte de gente assim apavorado, né? Meu Deus, que absurdo, sei o quê. E realmente é muito preocupante. Precisamos fazer alguma coisa, né? Temos que fazer alguma coisa. Isso, temos que fazer alguma coisa. E isso é muito importante, e é bom mesmo que as pessoas, que líderes, pastores se despertem para isso. Mas a questão, Flávia, é que essa estratégia dessa moça, ela não é nova, na verdade ela está muito atrasada, né? Porque isso já está em prática há muitos anos, né? E aí, quando a gente vai estudar e a gente vai ver que esse negócio já entrou na igreja faz tempo, né? E não só na igreja, nas escolas, nas universidades, está na mídia, está em tudo que você vê, está em tudo que você ouve, né? Que é o marxismo cultural. É o marxismo
que toma forma de cultura. Então, são as ideias, os princípios, os dogmas, né, da fé socialista, da fé marxista, que elas começam a influenciar a sociedade e mudar a maneira como as pessoas veem o mundo, né? Como as pessoas entendem as coisas, a realidade, né? E isso é afetado dessa forma e você nem se dá conta. Quando você vê, você é um marxista, Você nem nunca ouviu falar de Karl Marx. Sabe o que ele ensinou. Você não conhece nada da teoria, mas você é um marxista, né? Mesmo sem saber. E é disso que se trata o nosso ministério. O nosso ministério existe para trazer essa luz, para trazer esse entendimento. Porque, como você falou no início da live, né? Como diz lá no texto do profeta Oséias, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento, né? E existe um conhecimento que está oculto, como você também bem leu ali em Isaías. São conhecimentos escondidos, né? Mas que é um tesouro. Por quê? Por que, que esse conhecimento, que é o conhecimento de algo tão perverso, né? Que é tão antibíblico, antideus, anticristão, por que, que esse conhecimento é um tesouro? Porque ele protege a gente, entende? Que ele blinda a sua mente, ele blinda o seu coração contra essa influência. Então, ele é um tesouro, ele é um tesouro. É como você ter o antídoto para um veneno. Quanto não vale um antídoto quando você é Uau! picado por uma cobra venenosa? O antídoto é um tesouro, é um tesouro. Então, é um conhecimento que tem um valor muito grande nos nossos dias. A gente precisa desse conhecimento. Então, o que foi acontecendo no ano de 2020? Aí tem outra coisa que, se eu estiver falando demais, você me interrompe. Não, você tem até 10 horas para falar. Então, nesse meio tempo, outra coisa aconteceu que foi muito impactante. Foi em 2017, o meu esposo se converteu. Nossa, foi uma alegria. Muitos anos orando, né? Muitos anos. Quando você me conheceu, ele ainda não era convertido, né? Verdade. E em 2000 foi uma vitória muito grande. Ele se converteu em 2017. Em 2018, ele se batizou. Mas antes dele se batizar, aconteceu uma coisa. Ele ficou desempregado, né? Pela primeira vez na vida. Meu marido nunca tinha ficado desempregado, ele é engenheiro elétrico, um currículo assim pesado, sabe? Um homem muito preparado na área dele. Já assumia cargos altos de gerência, né? Com um salário muito bom. E, de repente, do dia para a noite, desempregado. Eu falei, isso aí é bobagem. Ele vivia recebendo oferta de emprego o tempo todo. Falei, daqui a pouco você está trabalhando de novo, né? Pois é, nunca mais. Nunca mais. A oferta não veio do mesmo lugar, né? Não. A porta fechou, a fonte secou, né? E a gente, assim, sem entender o que estava acontecendo, né? E aí eu tinha uma palavra lá em 2009 com aquele profeta que ele falou, olha, eu vejo a irmã cercada de criança e com CNPJ sobre a sua cabeça. Muito bem. Quando foi em 2014 que eu estava fazendo aquele projeto lá na escola dos meus filhos, teve um dia que o Senhor me trouxe essa palavra de 2009 na memória do CNPJ e ele falou assim para mim, é uma escola. Eu falei, ok, mas é escola comum, escola de ensino fundamental? Não falou de novo, fiquei no vácuo de novo, né? Só falou que era uma escola. Ok. Quando aconteceu essa situação do Carlinhos ficar desempregado, meu marido, nós começamos, ele principalmente, começou a receber muitas palavras proféticas, inclusive dos nossos pastores. Teve um profeta de fora até, que não sei se ele é suíço, eu acho que ele é da Suíça, sei lá, ele estava visitando a nossa igreja, Martin Scott, não sei se você conhece. Ele também entregou uma palavra, uma profecia para o Carlinhos, tudo direcionando para quê? Você vai empreender. Você vai empreender. Ou seja, você vai abrir um negócio.
Ok. Eu falei para ele, olha, tem uma palavra sobre a minha vida, que Deus falou que o profeta lá viu um CNPJ sobre a minha cabeça. E em 2014, Deus falou para mim que era uma escola. Mas ele falou assim, de jeito nenhum, eu não vou abrir escola. Eu sou engenheiro, entendeu? Como que eu vou abrir escola? Eu não sei nada como funciona. E, no fundo, eu também não tinha vontade de abrir escola, porque eu falei assim, eu também não sei nada sobre isso. Eu não tenho formação. Eu vou fazer o quê com uma escola? Mas a coisa foi passando e as portas não se abriam e a gente já tinha aceitado no nosso coração de que a gente tinha que abrir uma empresa, só que a gente não sabia de quê. Empresa de quê, né? E a gente ali orando, Senhor, mostra pra gente. E o negócio da escola, ele não aceitou, passou. Até um dia que eu recebi uma mensagem de uma amiga lá da minha igreja, que também é profeta, uma amiga minha, até minha líder de célula hoje, a Patrícia, e ela mandou uma mensagem assim: amiga, seu marido é engenheiro que faz planta de casa, engenheiro civil? Aí eu falei: não, ele é engenheiro elétrico. Por quê? Aí ela me escreve assim: porque Deus falou comigo que eu tenho que criar uma planta de uma escola. E eu falei: ah, infelizmente ele não vai poder te ajudar. Só que ele estava do meu lado e eu comentei com ele. Eu falei: ó, a Patrícia está aqui pedindo, vendo alguém que possa fazer a planta de uma escola para ela, que Deus mandou, deu essa direção para ela. Aí o Carlinhos fala para mim assim: ah, eu posso fazer uma planta para ela, a planta de uma escola. Aí eu falei para ela: ó, acho que o Carlinhos vai fazer. E aí o Carlinhos sentou para desenhar a planta de uma escola. E ali ele se apaixonou pela ideia. Entendeu? Foi alcançado pelo propósito. Isso, exatamente. Quando ele começou a desenhar a planta, ele começou a gostar daquele negócio, começou a sonhar com aquilo, né? E ele sonha alto, ele já desenhou a escola mega, né? E começou a sonhar com aquilo. Então, se é isso que Deus quer, então vamos fazer. E ali a gente começou, então, a abraçar realmente a ideia da escola, o sonho da escola, e começamos a sonhar e começamos a nos mover nessa direção. E tudo foi funcionando, Deus foi abrindo os caminhos e abrimos a escola em 2021. Né? Foi no dia 12/2 de 2021 que a gente abriu a escola, né? A gente recebemos o CNPJ. Uau. Lá da Profecia de 2009. Foi uma alegria assim para a gente. Quando a gente recebeu aquele CNPJ, ficamos muito felizes, porque é uma palavra profética de tanto tempo atrás que se cumpriu, né? E abrimos a escola. E a escola está aí. E a gente começou, então, o curso, né? Que eu formatei, o curso que acontecia aqui na minha casa, eu formatei para oferecer esse curso na escola, né? Para esse público pré-adolescente e adolescente. Eu escrevi o livro, né? Que é o livro didático. Esse eu tenho, tá? Se alguém quiser, esse eu tenho. Que é esse livro didático aqui, o Agente Zoom, que é muito lindo, né? Todo colorido por dentro, né? Com imagens super bonitas. Então, assim, é outro filho. Apaixonante. Que lindo mesmo. Tá muito bonito. Muito bonito. Um trabalho muito bem feito que a gente fez. E eu produzi ele todo sozinha, com exceção da capa. A capa é da Adriana Brasil, tá? Capa linda que a minha amiga fez. Mas o resto eu fiz tudo sozinha e eu fiquei muito feliz também com ele. E a gente trabalha esse livro lá na escola com as nossas turminhas lá, com os nossos adolescentes e pré-adolescentes. Trabalhando o curso, quando Deus falou para mim, olha, agora eu quero que você prepare um curso para treinar os pais. Os Uau. pais e os líderes, tá? E aí foi quando eu preparei o curso Identidade Cultural, que é esse aqui, né? Dessa apostila aqui, Identidade Cultural, onde a gente trabalha vários temas ligados aí a essas questões culturais que a gente falou, né? Sobre marxismo cultural. E a gente capacita, então, a gente traz uma capacitação para pais e líderes. Por quê? Porque os pais não sabem, muitas vezes, como lidar com as situações, entendeu? Né? Uma vez eu estava ouvindo
uma mãe falando assim, não, porque a minha filha tem 12 anos e chegou em casa dizendo que não vai mais usar o absorvente. Né? Isso é só um caso assim que ficou marcado. Aí eu falei, é mesmo, ela é. E aí eu briguei com ela, que vai usar, não sei o quê. E não tinha jeito, porque ela ia para a escola de absorvente, chegava na escola, ela tirava. E aí a menina ficava toda suja. E a mãe assim, que absurdo! O que eu faço com essa menina? A mãe não sabia como lidar. E isso é pauta feminista, né? E a mãe não sabia como lidar com aquilo. E muitas vezes os pais não sabem como lidar com essas situações, né? E nós tivemos reuniões com pastores e tudo para apresentar o nosso projeto. E a gente teve situação de ver um pastor na nossa frente, assim, chorando, sabe? De deixar a gente até constrangido e, assim, com muita compaixão, do pastor dizendo assim, olha, esse trabalho de vocês é muito necessário, porque eu perdi a minha filha. No momento que ela entrou na universidade, minha filha era uma bênção na igreja, uma menina cheia de Deus, entrou na universidade, hoje ela é psolista, né? Ligada a partidos radicais, né? Virou ateia, né? Desprezou tudo. Gente, assim, e como esse testemunho, existem muitos outros, inúmeros, né? E a gente, muitas vezes, a gente desmerece esse conhecimento, acha que ele não é fundamental. E ele é, Flávia, nesse tempo, ele é fundamental. É uma vacina, é uma blindagem, e que os pais precisam estar capacitados para dar resposta para os filhos. Não adianta dizer que é do diabo, isso não vai Não convencê-los. resolve. A pessoa. Porque quando a gente não sabe, quando a gente não conhece, é fácil a gente falar é do diabo. É do diabo. Mas o que que é? Entendeu? Não adianta. Você precisa conversar com seu filho, com a sua filha. O que que é isso aí que estão te ensinando? Da onde vem? Qual é o objetivo? Né? De onde surgiu? De quem nasceu essa ideia? De onde que nasceu essa ideia? De quem? Você precisa ter essa argumentação. Porque a argumentação lá fora é sofisticada. Entende? É Então, inteligente, né? É muito inteligente. elaborada. É muito Exatamente. elaborada, é fundamentada. E aí a Isso. gente simplesmente joga pro lado e meu filho tá questionando Deus, e aí? Né? Ó, Deus existe? Deus existe? Peraí, né? Má, estão perguntando como é que faz para adquirir a apostila e também onde é a escola. Situa aí no mapa do Brasil a escola onde fica. A Josiane está falando aqui, ó. Precisamos de escolas que se despontem nos concursos, mas que sejam comprometidas com os princípios cristãos e nos ajudem nesse ensino. Responde para a gente aí. Então, nossa escola fica em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, né? Então, a gente na Avenida Esplanada, 532, aqui em Nova Iguaçu, né? E nós temos como oferecer, sim, a apostila e o livro Agente Zoom, tá? Para quem quiser. É só entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, né? Ali no direct, a gente conversa e vê uma forma de enviar, tá? A gente também tem nossos canais da escola, né? A gente tem e-mail também da escola, agentesdoreino.com.br. Estou aqui com o meu assessor. Tá, seu sócio, né? Seu sócio. Isso. Ele que administra tudo. Eu só produzo conteúdo. Ele que é o administrador. Então, as pessoas podem entrar em contato com a gente que a gente vê uma forma de enviar, tá bom? Então, deixa eu falar para os nossos seguidores o seguinte: durante todo o mês de outubro, a Marcela vai estar aqui compartilhando. Hoje ela falou a história para a gente entender. Eu acho muito legal isso, Má, porque a gente às vezes acha que as coisas elas nascem de um dia para o outro, né? Assim, você vê o tempo que tem, tudo que você foi recebendo. Alciene, Agentes do Reino. Eu vou colocar tudo na descrição aqui, tá? Para vocês. Mas, assim, existe uma história, existe, né, uma palavra muito clara. Você vê as palavras claras que eles receberam de Deus. Deus foi falando, né? Cultura, contra cultura, né? A importância foi dando cada uma das coisas para vocês.
Mas uma dica que eu quero dar para você que tá aí, talvez você que é professor, você que é líder de igreja, você que é pai, eles fazem esse tipo de treinamento presencial também. Então você Sim. pode convidar, né, na sua igreja para que eles possam fazer um seminário, uma palestra. Isso. Isso é uma maneira, né, Marcela, de você estar Uhum. levando conhecimento, preparando outros pais para poderem aplicar esse conteúdo também, né? Pode funcionar desse Uhum. jeito também, né? Sim, nós fazemos turmas. Se fechar turma numa igreja, a gente vai até a igreja para dar o curso. Claro que tem que ser Olha. por aqui, pelo Rio, né? Mas a gente vai na igreja, é só fechar uma turma que a gente vai dar o Uhum. curso na igreja para as pessoas, para quem quiser. E o curso é aberto para quem quiser. A partir de 15 anos de idade, 14 no mínimo, né? Porque a gente aborda temas às vezes mais complexos, mais profundos, então não dá para criança menor do que isso. De 14, 15 anos para lá já pode fazer o curso com a gente, entendeu? E o curso O de identidade identidade, cultural. isso, o identidade cultural, tá? Que é um curso de 3 meses, uma aula Tá. semanal, né? E a gente vai trabalhando todas essas questões aí. Eu quero fazer até uma sugestão, se você quer muito isso, você pode criar essa turma virtual, né? Porque é Sim, uma já fiz, maneira, inclusive. né? Você daí Uhum. consegue dar aula lá na igreja, entrar todo dia, naquela dia e hora. Então, assim, hoje em dia, gente, a gente tem gente no Japão, gente na Europa, gente, né, nos Estados Unidos, que pode ter Uhum. acesso a essa informação. Andréia, é exatamente o que a gente está Isso, falando. isso, Ela pode criar o curso para você, né? Então você tem que ter um mínimo de pessoas para fechar. Estão perguntando aqui, isso. Marcela, o mínimo de pessoas para você fechar uma turma? 5 alunos. Com 5 alunos eu já fecho a turma online, Só. tá? Olha que legal, gente. É muito lindo. Você pode fechar um online e fazer todo mundo, cada um da sua casa. Isso, Tá demais esse exatamente. negócio, né? Esse é o mundo que nós vivemos. Ó, Mar, Graças a Deus. quero deixar você fazer suas considerações finais. Semana que vem tem mais, tá, gente? Então, fica aí com a gente. Semana que vem tem mais. Semana que vem a gente vai falar sobre ideologias e família, né? Acho que é isso, Isso, né? isso. Nosso roteiro. Mas Nosso quero que tema. você faça aí suas considerações finais para a gente poder encerrar. Então, eu quero encorajar os pais e os líderes a buscar conhecimento, né? Jogar fora essa preguicinha, que às vezes a gente tem preguiça, né? De estudar de novo, né? De ter que se esmerar ali no aprendizado. Às vezes a gente já não tem mais paciência, né? Mas é muito importante, é muito fundamental. Se você tem jovens, crianças ali sob a sua guarda, sob a sua responsabilidade, você precisa, pai e líder, desse conhecimento. Para você mesmo e para você poder transmitir, proteger as próximas gerações. Esse é o meu principal objetivo e o principal encorajamento que eu quero deixar aqui hoje para os nossos ouvintes. Amém? Obrigada, Má. Obrigada, gente. Eu vou tirar aqui os comentários para a gente fazer uma foto e você vai publicar no seu stories esse nosso momento e vai deixar uma frase, algo que tocou seu coração, algo que falou com você, né? Lembrando que a Marcela, ela veio dividir durante esse mês todinho com a gente esse tesouro que ela encontrou, né? Que foi sendo revelado para ela. A gente vai receber tanto, hoje já recebemos uma porção tão preciosa, mas a gente tem mais 3 semanas pela frente. Eu quero te convidar a caminhar aqui juntinho, chamando outras pessoas, como nós começamos falando e Marcela terminou falando. Não adianta só a gente ficar batendo panela. A gente tem que buscar conhecimento para a gente ter o argumento certo, né? O argumento cirúrgico, né, amiga? Para poder fazer. E agir, né? E agir mesmo para impedir cortar esse mal pela raiz. Isso aí. Vamos fazer uma foto bem bonita aí, gente. Faz uma foto nossa. Depois da foto aí. Fizeram? Tava girando ali. Amiga, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Por vocês terem estado aqui com a gente. Ó, o pessoal tá falando aqui, ó. Já fiz o curso simplesmente maravilhoso. E é isso aí, ó. Líderes de igreja, professores,
Vamos buscar o conhecimento, tá pronto, já tem apostila, já tá pronto pra gente, Já né? tá tudo Não pronto. fica dando cabeçada, não. É só Tudo chamar quem entende desse assunto para poder nos ensinar. Mar, muito obrigada, tá? Agradece aí o Carlinhos. Eu que agradeço. Obrigada aos meninos por esse tempo cedido aqui, doado, né? Para nossa comunidade. Foi um prazer ter vocês aqui. E até semana que vem, amiga. Viu? Até. Coração Foi um aqui prazer, nas uma mil, honra. a mil, tá? Um beijo, gente. Obrigada, Ó, gente. um beijo. Deus Beijo. abençoe. Boa semana. Igualmente, gente.